Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui, dia 11 de dezembro, encerrando mais uma semana das nossas atividades remotas, certo? E hoje vocês vão precisar do caderno de vocês, porque vocês, durante toda essa unidade 4 do livro, o livro de vocês focou bastante no corpo humano. Então, nós estudamos vários assuntos sobre o nosso corpo. Estudamos os sistemas, né? Sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema imunitário, sistema reprodutor, sistema respiratório, entre outros sistemas. Estudamos sobre a pele na última aula. E tudo isso aí, né, a gente viu o funcionamento, a função de cada órgão, a função de cada sistema. E a gente viu que o nosso corpo, para ele poder ter um bom funcionamento, tudo tem que trabalhar em conjunto. Todos esses sistemas, esses órgãos, eles devem estar saudáveis, certo? E a gente hoje vai relembrar um pouco sobre alguns sistemas. Nós hoje vamos ver dois sistemas, o sistema respiratório e o sistema digestório. Então, a gente vai falar sobre eles, vai relembrar que eles têm alguns órgãos, eles têm as suas funções, né? São funções diferentes também. O sistema respiratório tem alguns órgãos, como por exemplo o nariz, a boca, faringe, a laringe, os pulmões, né, que nós temos dois pulmões, temos o pulmão direito, o pulmão esquerdo, os brônquios, nós temos também brônquio direito e o brônquio esquerdo, os bronquíolos, que são as ramificações dos nossos brônquios, e temos o diafragma. Então, aqui a gente está vendo onde se localiza cada um desses órgãos, certo? E a respiração, quando a gente diz assim, o que é respiração? Respiração é uma troca gasosa, é uma troca de ar. Nossos pulmões, eles recebem ar e eles também liberam ar. Nós recebemos e liberamos o ar. E a gente precisa, para poder sobreviver, o gás que a gente precisa é o gás oxigênio. Então, a gente inala, né? A gente coloca para dentro do nosso corpo o oxigênio e a gente coloca depois para fora do nosso corpo o gás carbônico, certo? Então, a todo momento o ar está entrando e saindo do nosso corpo. A todo momento nós estamos realizando essa troca de gases, tá? Nós, ó, inalamos, né, o oxigênio e liberamos gás carbônico. E isso ocorre a todo momento, essa troca de gases. O diafragma ele é um órgão que ele se contrai e ele relaxa durante a nossa respiração. Olha onde ele está localizado. Então, ó, certo? Ele está se contraindo, ele está relaxando enquanto a gente respira, certo? As nossas fossas nasais. O que são fossas nasais? Toda vez que a gente se refere a nasais ou nasal, estamos nos referindo ao nosso nariz. E as fossas nasais são essas aberturas, essas entradas que nós temos em nosso nariz. Então, o correto é a gente respirar, só para a gente relembrar, o correto, né, é a gente respirar pelo nariz. A gente sabe que tem algumas vezes que nós não conseguimos, como por exemplo, quando nós estamos gripados, quando nós, né, estamos com falta de ar, assim, que a gente vem correndo de algum lugar, então a gente precisa respirar pela boca também. Por que é que a gente deve respirar pelo nariz? Porque aqueles pelinhos que nós temos dentro do nosso nariz, eles impedem que os micro-organismos entrem no nosso corpo, certo? Então, seria, no caso, correto
ele ser a entrada do ar para o nosso corpo. Olha aqui, ó, onde se localizam as nossas fossas nasais. Por isso também que é tão importante, quando a gente está gripado, quando a gente está resfriado, a gente logo cuidar para poder ficar bom logo, para que nosso nariz não fique entupido e a gente não adoeça, né? A gente não piore, certo? E fique com dificuldade para respirar. E a gente sabe que a boca, se a gente for respirar pela boca, então não tem proteção contra os micro-organismos. O nosso nariz tem mais proteção, até contra a poeira mesmo, certo? A faringe, quando a gente fala em faringe, a faringe ela é a passagem, é o canal de passagem de ar do nosso corpo e também é por onde passam os alimentos. Então, a faringe faz parte de dois sistemas, do sistema respiratório e do sistema digestório, certo? A nossa laringe, olha onde localiza a laringe. A laringe, ela é responsável pela nossa fonação, pelo som. Quando a gente fala, não sai o som? Quando a gente grita, também não sai o som? Então, isso, né, esse som que a gente emite quando a gente fala, quando a gente grita, é quem, as responsáveis, né, por esse som são as nossas cordas vocais, certo? É por isso, se a gente não tivesse essas cordas vocais, a gente iria mexer a boca, iria tentar falar e não ia sair som nenhum. A gente poderia tentar gritar também e esse som também não iria sair. A gente não iria conseguir emitir som nenhum, tá? A traqueia é outro órgão importantíssimo. A traqueia é o tubo que ele tem anéis de cartilagens, que a gente chama de anéis cartilaginosos. Então, é como se estivessem anéis empilhados. Se a gente observar aqui, ó, parece um monte de anéis em cima do outro. Só que a diferença é que são anéis de cartilagem, né? Não são anéis como a gente utiliza, certo? Os brônquios, tem pessoas que ficam com problema também nos brônquios, né? Então, a gente precisa beber água, a gente precisa se alimentar bem para não afetar esse nosso sistema respiratório. Nosso sistema respiratório é vital para a gente. Como é que a gente vai respirar bem se a gente tiver com problema nos pulmões, nos brônquios, tiver com o nariz entupido? Então, os brônquios são eles quem permitem a passagem do ar para os nossos pulmões. São eles quem permitem que o ar penetre em nossos pulmões, certo? Então, sem eles, o ar ele não vai conseguir entrar de jeito nenhum em nossos pulmões. E os nossos bronquíolos, ó, os pulmões, a gente precisa ter muito cuidado com eles. São os principais órgãos do nosso sistema respiratório. Se a gente está tossindo muito, é bom que a gente vá ao médico. O médico ele vai tirar, né, vai fazer um exame para poder ver se a gente está com secreção nesses pulmões, se a gente está com algum problema, certo? Porque geralmente quando as pessoas ficam muito gripadas e elas não se curam dessa gripe normalmente, então vai juntando secreção nos pulmões e a pessoa pode ter um problema pior, certo? Os nossos pulmões, eles são envolvidos por uma pele bem fininha, que se chama pleura. Então, pessoas que ficam com líquidos acumulados nessa pleura, nessa pele, essas pessoas elas podem ter diversos problemas de saúde. E, inclusive, tem algumas pessoas que, infelizmente, não sobrevivem por conta disso, por conta
desse problema. E quando a gente está quando a gente está respirando, a gente realiza dois movimentos. O movimento de inspiração e o movimento de expiração. Quando a gente inspira, a gente coloca ar para dentro do nosso corpo. Quando a gente expira, a gente solta esse ar. Relembrando, qual é o ar que a gente coloca para dentro do nosso corpo? A gente coloca o oxigênio para dentro e a gente solta gás carbônico. Então, quando as pessoas elas estão respirando, então esse ar, o pulmão, o diafragma, quando o ar entra em nosso corpo, ele vai aumentar, ele vai se expandir. Quando esse ar sai, o pulmão, os pulmões, o diafragma, ele vai diminuir, certo? Tudo isso por conta dessa entrada e dessa saída do ar em nosso corpo. E isso está acontecendo a todo momento. Enquanto a gente tiver vida, a gente está inspirando e expirando a todo momento. Agora, claro é que a gente não vai ficar. Eita, eu expirei agora. Eu expirei, eu expirei, eu expirei. Não, isso aí vai acontecendo de uma forma que a gente não vai nem sentindo. Certo? Outra coisa que é muito importante a gente falar, né? Sobre os pelinhos do nosso nariz. Muitas vezes a gente está num local que tem bastante poeira. Se a gente não tem esses pelinhos do nariz, se a gente chegou naquele local, a gente começa a espirrar. E se a gente não tem esses pelinhos, a gente vai ficar com problemas respiratórios. Se a gente fica gripado, a gente vai ficar gripado com mais facilidade, quando a gente não tem esses pelinhos para nos proteger de poeiras, nos proteger de alergias. Muitas vezes a gente está em alguma estrada, então passou um carro, subiu toda aquela poeira, né, provocada pela areia. Se a gente não tem essa proteção no nariz, qual vai ser a reação do nosso corpo? A gente vai espirrar, né? A gente pode, inclusive, ficar com secreção no nariz, né? Pode ficar até com coriza. E esse sistema nosso, sistema respiratório, ele tem alguns problemas, algumas doenças que podem ser causadas se tiver alguma alteração em nosso sistema. Por exemplo, a gripe, pneumonia, a bronquite, tuberculose. São doenças que podem atacar as nossas vias respiratórias, podem atacar o nosso sistema respiratório. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar desse sistema para que a gente não adoeça, certo? Alguns dos cuidados nós vamos ver agora que nós precisamos ter com esse sistema. Vestir roupas adequadas. A gente tem que vestir as roupas de acordo com o clima, de acordo com a temperatura daquele local. Por exemplo, essa primeira imagem aqui, a gente está vendo que aí está um lugar bastante frio. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa se aquecer. Se puder usar luva, puder usar casacos, toucas, calças, botas, coisas que nos aqueçam, que nos protejam desse clima tão frio. Se a gente for colocar num local desse uma blusinha de alça, a gente for colocar um sol, a gente ficar com o corpo muito exposto, a gente pode pegar uma gripe, pode pegar uma doença desse sistema, do sistema respiratório. Já nessa imagem aqui, a gente está vendo que aí o clima está o quê? Está quente, né? Está fazendo muito calor aí. Então, a moça aí, a gente está vendo que ela está com uma blusa de alça, né? Porque ela está com a roupa própria dessa estação, desse clima daí, desse local daí. Se ela tivesse de casaco, tivesse de touca, tivesse de calça, será que ela estaria cuidando do sistema respiratório dela? Não. Até as nossas roupas a gente precisa ter cuidado, que a gente vai vestir de acordo com o clima, certo?
Outra coisa também, outro cuidado, evitar locais poluídos. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre isso é possível, né? Às vezes a gente vai em algum lugar e a gente não espera, esse local tem muita fumaça, tem muita poeira e a gente não tem como controlar, né? Então a gente termina respirando esse ar. E nessas cidades aqui, por exemplo, olha a situação dessa poluição. A gente chega a estar vendo tudo escuro. Aparentemente, na ligeira a gente olha assim e pensa que é o tempo nublado, mas não é. Tudo isso aí é poluição. Já aqui a gente tem outro local, bem diferente, um lugar com bastante árvores, e aí a gente encontra o ar mais limpo, né? Encontra o ar bem mais puro do que na primeira imagem. Então, essa segunda imagem aqui, se a gente for para um local assim, a gente não vai ter problema respiratório. Já se a gente conviver num local assim, fica difícil a gente não ter. Respiração a gente não controla. Então, a gente chegou num lugar poluído, infelizmente, o ar, o oxigênio que vai entrar em nosso corpo, ele vai estar poluído, certo? Outro cuidado importante é a vacinação. A gente precisa sempre se vacinar. Todos os anos tem as campanhas, né, de vacinação contra a gripe, principalmente. Está vindo aí a vacina contra a Covid, né, está mais perto do que longe, já as testagens, né, já estão em fase final. Então, tudo dando certo mesmo, as vacinas sendo realmente eficazes, elas estarão disponíveis aí para a gente, né? E é importante que a gente se vacine também, para a gente poder ficar livre desse vírus. Outra coisa importante, não fumar. Pessoas que fumam prejudicam a saúde delas e prejudicam a saúde de quem está ao redor também. A fumaça do cigarro é muito prejudicial, muito mesmo. Então a gente precisa cuidar dessa questão da fumaça também. Fazer exercícios, a gente precisa se exercitar, precisa se mover. Então é importante porque os exercícios físicos, eles vão educando a nossa respiração. Muitas vezes a gente anda da nossa casa para a esquina, a gente fica cansado. Esforços pequenos que a gente faz, a gente cansa. Isso acontece por quê? Porque a nossa respiração, ela não está educada da forma correta. Então, quem pratica, por exemplo, natação, que é um esporte muito bom para melhorar a nossa respiração, quem faz uma caminhada, então você vai ver que a sua respiração, claro, não vai ser, por exemplo, você começou a fazer o exercício hoje, amanhã vai melhorar. Não. Mas com o passar do tempo, você vai ver que a sua respiração vai melhorar muito mais. Você vai ter muito mais facilidade para respirar com a prática, através da prática de exercícios. Tratar gripes. Tem pessoas que ficam gripadas, aí vão à praia, vão para a piscina, ficam com roupas molhadas. Essas pessoas estão gripadas, bebem coisas geladas, né, ficam em lugares muito frios. E a gente precisa tratar dessas gripes. A gente precisa tomar os medicamentos, ficar sempre vendo a temperatura, se está alta ou não, porque senão a gente pode pegar, inclusive, uma coisa pior. Muitos casos, nos casos de pneumonia, muitas vezes eles são provocados porque as pessoas elas ficam gripadas. Aí ficou gripado, juntou um pouquinho de secreção no pulmão. Aí a pessoa nem sabe. Aí ficou gripado de novo, juntou mais um pouquinho de secreção. E assim vai. Então chega um tempo que quando a pessoa vai ver, a situação já está, né? A pessoa sente muita dor quando vai respirar na parte dos pulmões. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da gripe, porque a gripe pode gerar uma doença mais séria no nosso sistema respiratório. E agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema digestório, né? Vai falar um pouco sobre a digestão, já que a gente falou sobre a respiração.
Sistema digestório é responsável, como já está dizendo, né, pela nossa digestão. Também é um sistema que ele entra em ação, né, quando nós nos alimentamos, ele entra em ação para poder transformar esse alimento que entrou em nosso corpo. E nós temos como órgãos o quê? A boca, o esôfago, o fígado, estômago, vesícula biliar, pâncreas, os intestinos, grosso, delgado, e temos o reto, que é por onde o alimento ele é liberado do nosso corpo. E a digestão? Transformação. O que é digestão? Transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório. A gente sabe que o alimento ele sai do nosso corpo completamente diferente de como ele entrou. Não é? É a redução ou desmontagem do alimento. A gente sabe que a gente bota um alimento na boca, a gente vai mastigar várias vezes e esse alimento ele vai ser bem reduzido, né? Ele vai ser bem diminuído o seu tamanho. Ainda bem, né? Vocês já imaginaram se a gente não tivesse os nossos dentes, como é que a gente iria mastigar? Como é que a gente iria diminuir o tamanho desses alimentos? Ficaria difícil, né? A gente só poderia beber água, comer coisas pastosas, como papa, uma sopa, porque senão, como é que a gente iria mastigar? E a digestão, ela começa na boca e termina no nosso intestino grosso, certo? E tem algumas glândulas, né, do nosso corpo, alguns órgãos também, que liberam algumas secreções, alguns ácidos também, para poderem ajudar na digestão. O pâncreas, as glândulas salivares que liberam a nossa saliva, que é através disso que os alimentos são molhados, o fígado e vesícula. Então, eles estão liberando nos alimentos esses líquidos para que esses alimentos eles possam ser mais desmanchados ainda, certo? A boca. A boca é onde começa a nossa digestão, né? Onde o alimento entra no nosso corpo. Então, na boca, a gente utiliza os dentes para triturar o alimento. A nossa saliva molha esse alimento. E a nossa língua ajuda a empurrar esse alimento. Quando a gente mastigou, então esse alimento vai descer, né? Vai seguir pelo nosso corpo. E a gente sabe que a nossa língua é formada por músculos. E através dela, a gente sente diferentes gostos. A gente sabe se um alimento é salgado, se é doce, se ele é amargo, se ele é azedo. A faringe leva os alimentos da boca até o nosso estômago e também é o tubo de passagem do ar, que a gente falou ainda agora, quando a gente falou sobre o sistema respiratório. Foi isso? O esôfago empurra esse bolo alimentar. Olha onde se localiza o esôfago, certo? O estômago ele lembra uma bolsa, né? Ele tem um formato de bolsa. O bolo alimentar, no caso o alimento, aquilo que a gente mastigou, que desceu, ele vai receber, o alimento vai receber alguns líquidos, alguns ácidos, para ajudar ainda mais na digestão, certo? O intestino delgado é um tubo estreito, comprido e totalmente retorcido. Olha aqui, ó, o intestino delgado, a gente tá vendo, né? Ele é todo retorcido mesmo. A gente olhando assim, acha que ele é pequeno, mas não é. O intestino grosso, ele é responsável por absorver água, ele forma as nossas fezes e também elimina as fezes do nosso corpo pelo ânus. Então, as fezes são o quê? São tudo aquilo, né, dos alimentos que o nosso corpo não aproveitou. Então, aquilo que não teve proveito vai sair do nosso corpo em forma de fezes. E é por isso que sai com cheiro desagradável e sai de uma cor diferente, porque recebeu ácido, recebeu tanta coisa o alimento,
que ele vai mudar de cor, ele vai mudar o odor. Então, vai sair completamente diferente em tudo que ele entrou. Então, vocês vão precisar do caderno de vocês, tá certo? Primeiro, escreva a diferença entre letra A, expiração, letra B, inspiração. São os dois movimentos, né, da nossa respiração, então tem uma certa diferença aí. Segundo, qual a função dos nossos dentes? Os nossos dentes, eles fazem o que com o alimento? Quando a gente coloca o alimento na boca, o que é que acontece? O que é que os dentes fazem? Terceiro, relacione sistemas aos seus respectivos órgãos. 1, sistema respiratório. 2, sistema digestório. Boca, faringe, fígado, vesícula biliar, glândulas salivares, esôfago, intestinos, estômago, pâncreas e ânus. Nariz, boca, traqueia, faringe, laringe, brônquios, pulmões, bronquíolos e diafragma. Então, a gente precisa associar, né? Então, vocês pausem o vídeo, porque aí a gente faz a nossa correção. E daqui a pouco a gente retoma, tá? Então, ó, vamos retomar. Primeiro quesito, estava pedindo para a gente dizer a diferença, né? A gente descrever a diferença entre expiração e inspiração. Expiração é o quê? É a saída de ar dos nossos pulmões. Lembrando, quem sai do nosso corpo é o gás carbônico. Letra B, entrada de ar nos pulmões. Lembrando, quem entra em nosso corpo é o oxigênio, né? Que é o ar, né? O gás essencial para os seres vivos. E o segundo, a função dos dentes, triturar os alimentos, reduzindo o tamanho deles, né? Reduzindo o tamanho desses alimentos, tá? E o terceiro, a ordem, né? Boca, faringe, fígado, vesícula biliar, glândulas salivares, esôfago, intestinos, estômago, pâncreas e ânus são o quê? Sistema digestório. Então, você vai colocar número 2 na primeira opção. Nariz, boca, traqueia, faringe, laringe, brônquios, pulmões, bronquíolos e diafragma. Número 1, né, que é o sistema, fazem parte do sistema respiratório, tá? Então, agora tem a atividade de casa, também é no caderno, tá? Dê exemplos de cuidados que devemos ter com a nossa respiração. Então, para a gente poder respirar de uma forma melhor, a gente viu aí alguns cuidados, né? E a gente deve fazer.
Segundo, quais são os principais órgãos do sistema respiratório? Tem dois órgãos aí que começam com a letra P, né? Que a gente tem um direito e tem um esquerdo. Terceiro, em nosso corpo, por qual órgão? Letra A começa a digestão, letra B termina a digestão. Qual é o órgão que o alimento entra em nosso corpo e por onde é que ele sai em forma de fezes? Quarto, por qual órgão o ar entra em nosso corpo? Pelas nossas o que? Fossas, ele vai entrar o certo, né? Então hoje a gente termina por aqui, a gente fica por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente faz a correção. Beijo para vocês, tenham um ótimo fim de semana. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula.